Bom, voltando à nossa aula, nós vamos falar sobre habilidades necessárias para um efetivo da polícia comunitária, tá? Várias coisas são necessárias, são fundamentais. Primeira, comunicação é extremamente fundamental. Habilidade de identificar os problemas, né? São características que a pessoa que estará liderando esse programa, a polícia comunitária, ela terá que ter essas habilidades, e a habilidade de liderança, não ela só ser um líder, mas também desenvolver líderes, né? Então vamos falar sobre a comunicação. O oficial de polícia comunitária bem sucedida, ele tem consistência, ele tem que ser muita perseverança, muito consistente, bastante, vamos dizer assim, que as pessoas possam ver que você não está ali temporariamente, que você realmente tem paixão pelo aquilo que você está fazendo, né? Uma atitude positiva, você nunca apresente coisas negativas para a comunidade, coisas dizendo tá tudo ruim, tá uma desgraça, enfim, vamos ser positivos, vamos buscar coisas positivas. Então vamos dar um exemplo. Nós sabemos que 2016 está vindo aí uma inflação grande, que o país vai passar por uma turbulência. É uma tremenda oportunidade que nós vamos ter de superar isso, de nós nos ressaltarmos, fazemos a diferença como líder, buscando soluções para aliviar esse problema e nos destacando, né? Isso é sempre positivamente. Não vamos ser negativo, não vamos reclamar, vamos agir. Graças a Deus que nós temos um trabalho, graças a Deus que nós temos a comunidade, graças a Deus que nós podemos estar servindo. Vamos olhar sempre todas as coisas com uma atitude bastante positiva. Vamos ser inovador, né? Uma inovadora limitada, seria ilimitado, né? Não ilimitado, uma inovadora ilimitada, uma pessoa que busca bastante das outras pessoas, que nós possamos fazer a diferença. Autodisciplina, extremamente, nós temos que estar dentro de uma autodisciplina, constantemente nos analisando, a gente nos policiando, a maneira que nós falamos, na maneira que nós comportamos, com um padrão policial, com honra, com dignidade, se postando, enfim, fazendo uma diferença muito grande, pessoalmente, com uma autodisciplina, não só para a comunidade, mas também para os seus aliados, o pessoal que trabalha com você dentro da corporação. Automotivado, sempre. É provado cientificamente que as pessoas se afastam das pessoas negativas. As pessoas que estão sorrindo, que estão alegres, ela atrai as pessoas, elas motivam as pessoas. E é isso que nós temos que fazer, motivar pessoas, fazer com que as pessoas nos envolvam, que as pessoas tenham prazer de estar com a gente. Se a gente é negativo, se a gente é chato, só vivemos reclamando, isso só atrai coisa ruim. Vamos reverter isso, vamos alegria, sorrir, aprender das coisas negativas, fazer com que elas sejam positivas, fazer a diferença. Ser decisivo, né? Se você tiver que tomar uma decisão, ser minucioso, tá? Procurar detalhes junto com a comunidade, com bastante cautela, com bastante minúcias, né? E ser preciso, isso é fundamental, a gente ser preciso naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós planejamos, vamos focar com dedicação, né? Agora, antes queria voltar um pouco ali com vocês sobre isso aqui. Espera aí. Aqui. As habilidades necessárias para um policial comunitário. Comunicação.
Três coisas extremamente na comunicação. Isso eu quero colocar ênfase para que nós possamos realmente mergulharmos nisso. A comunicação não é só falar, você não está comunicando, né? Existem várias etapas na comunicação. É ouvir, falar, escrever. Mas existe uma coisa na comunicação que é muito mais importante, que é a empatia. É você se transportar para dentro da pessoa e assimilar aquilo que a pessoa quer te dizer. Você sentiu que aquilo que a pessoa quer dizer. É você absorver o que a pessoa quer te transmitir. Uma das coisas que é fundamental é ouvir. Ouvir, 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 ouvir. Nunca fale junto com a pessoa. Eu vou dar um grande exemplo para vocês, uma experiência minha que aconteceu na minha vida. Quando eu era estudante em Kentucky, estava fazendo o seminário, eu tinha uma classe com o Dr. Pomeroy. E essa classe era sobre counseling, era sobre aconselhamento. E às sextas-feiras, toda sexta-feira eu tinha que ir ao hospital, fazer plantão no hospital. Além de visitar os quartos e também no intensive care, no tratamento intensivo. O Dr. Pomeroy sempre me deu notas boas, ele me elogiava muito. Ele dizia, pô, você sabe o que a gente tinha que fazer o vermelho? É o que a gente fala e que a pessoa falou, o que a gente fala e que a pessoa falou, o que a gente fala e que a pessoa falou. E nesse vermelho eu ouvia, falava muito pouco. E ele admirava, eu ganhei A nessa classe, foi a nota muito boa, A é a nota mais alta. E ele sempre dizia, você sabe ouvir. Mas na verdade não era bem isso, não. Na verdade, o meu inglês naquela época, isso foi em 1984, tá? Chegamos em 84. O meu inglês, ele era muito pobre, ele era muito fraquinho. Eu tinha muita dificuldade de falar inglês. Então eu evitava de falar, ouvia muito. Então eu falava, as pessoas falavam comigo, eu ficava assim, e deixava a pessoa falar, e eu, E a maioria das vezes eu não entendia nada também, e eu só fazia, E no meu vermelho eu colocava, e ouvindo as pessoas falando. Dr. Pomeroy, ele achava isso fantástico, né? Ele achava que realmente eu sabia falar. Depois, durante a classe, eu fui entender o seguinte: a maioria das pessoas querem um ouvido para falar. Ela não quer ouvir a tua opinião. Ela não quer ouvir o teu aconselhamento. Aliás, ela não pediu o teu aconselhamento. Ela quer falar. E muitas das vezes as pessoas, quando falam, elas mesmas buscam as soluções dos seus próprios problemas. Isso é o que nós temos que fazer na nossa comunidade como um policial comunitário. É ouvir, e deixar as pessoas falarem, extravasarem, né? E muitas das vezes as pessoas, ela vai buscar o clique e ela vai buscar a solução dos problemas. Então, comunicação é fundamental e a gente se transportar para a pessoa, né? Realmente. E quando você tiver dúvida que a pessoa está querendo se comunicar, você volta para a pessoa, você quer dizer, é isso que você quer dizer? Então você está reafirmando aquilo que você está entendendo. Se não é, a pessoa vai te corrigir, não é bem isso que eu quero falar, e ela vai começar a falar. E aí você fica nesse feedback, nesse diálogo com a pessoa. Mas é extremamente importante que você não fale com a pessoa, que você ouça a pessoa, e quando você ter concluído, você diz, é isso que você quer falar, você joga de volta aquilo que você entendeu, você joga de volta para a pessoa, para você ter a confirmação que é realmente aquilo que é, né? A habilidade de identificar problemas, né? Você vai ouvir milhões de problemas que na verdade não são problemas, né? Muitas das vezes em classe de aconselhamento com o psicólogo, as pessoas realmente começam a falar a verdade provavelmente na quarta ou quinta sessão. Até, no entanto, na primeira, na segunda, na terceira, o paciente está testando o psicólogo para saber o nível do psicólogo, se confia, se não confia, enfim, é questão
questão de confiança. Então, nós vamos ter que ter habilidade que as pessoas vão falar muitas coisas que na verdade não são problemas, né? Isso é tudo uma maquiagem, mas nós vamos ter que mergulhar fundo para descobrir e identificar realmente qual é o problema. E a habilidade de liderança, por isso que eu apresentei os livros a vocês. Nós temos que começar a estudar a nós mesmos, perguntarmos quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós gostamos, a nossa tolerância, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, a minha fraqueza, meu lado positivo, né? E por aí vai. Então eu vou dar para vocês duas fraquezas que eu tenho a nível de policiamento: violência doméstica e criança. Rapaz, isso me tira do sério. Então quando eu respondia, agora não mais, mas quando eu respondia esse tipo de chamada, eu tinha que me auto-preparar para mim não explodir, para mim não assimilar coisas ruins e não tomar atitudes impensadas, né? Então eu tinha que me reprogramar, mas eu sabia da minha fraqueza, tá? Então é isso que nós temos que reconhecer, as nossas fraquezas, tá? Então nós vimos isso já. Ok. O oficial de polícia comunitária bem sucedido, ele conhece o seu chefe. Ele conhece o chefe. Ele sabe quem é o chefe, personalidade do chefe, o que o chefe pensa, como é que ele age, etc, etc. Ele é bem informado, ele está por dentro, ele conhece a cidade, ele tem informações, ele está atualizado com a notícia, ele está atualizado com a sua cidade, ele sabe quem é quem, ele é uma pessoa bem informada, ele sabe o que está acontecendo no fórum, ele está sabendo o que está acontecendo em vários outros departamentos de polícia, etc. Ele louva os colegas. Nós temos uma coisa que nós temos que parar de criticar o colega, não é? Vamos louvar, buscar coisas positivas nos nossos colegas para exaltarmos os colegas e não colocarmos para baixo, né? Vamos identificar coisas bacanas, e vamos louvar essa pessoa e vamos conquistar essa pessoa trazendo ela sempre para cima e não empurrando para baixo, né? Vamos admitir o erro. Porra, errei. E aí? Todos nós erramos. Eu erro até hoje e vou continuar errando. O errar é a oportunidade que nós temos de crescer, reconhecer o nosso erro, dizer o porquê que eu errei, como eu posso desenvolver uma estratégia para não mais errar nesse erro. Vamos errar em outras coisas, mas não nesse erro. É extremamente importante nós admitirmos aonde nós erramos. Isso é muito bacana, né? Isso é nobre. Autoconfiança, uma coisa está ligada com a outra. Quando você admite um erro, você é autoconfiante, você não está se colocando para baixo, você não está se humilhando, você não está se desvalorizando, muito pelo contrário, você reconhece quem você é, né? E isso é muito lindo, faz parte da sua autoconfiança. Você é um cara que não depende de opinião dos outros para te fazer seguro. Tá? As pessoas podem falar o que elas querem, porque você sabe quem é você. Então, né? Assume a responsabilidade. Bom, errei, paciência. Qual é a consequência? Eu assumo. Simples, né? São atitudes nobres, dignas, de caráter, que você tem caráter, você tem dignidade, tem honra, e isso tudo está embutido em nós, né? Agora, uma outra coisa que nós vamos falar é sobre o triângulo do crime, né? É o transgressor, o local onde aconteceu o crime e a vítima. Se tiver faltando um desses itens, não existiu o crime, não aconteceu, tá? Uma está interligada com a outra, tá bom? Se não tiver interligado, é mesmo como se os elementos do crime, né? Para o crime ele ser concretizado e você ter uma causa que você vai vencer ela no tribunal, você tem que ter os elementos do crime. Se tiver faltando um elemento do crime, você não tem a causa, você vai perder. Porque o advogado de defesa ele vai naquela linha, ele vai buscar onde está a falha. E aí você perde a causa. Tá? É a mesma coisa com o triângulo. É o transgressor, o local e a vítima. Isso é extremamente importante, porque
Se não tiver uma coisa ligada com a outra, você não houve o crime, não aconteceu. Você precisa do local onde aconteceu, você precisa da vítima e o transgressor, tá bom? Eu vou mostrar deixa eu ver aqui o vídeo para que nós possamos analisar isso, né? Vamos ver se a gente... Deixa eu ver aqui. Veja bem, isso é extremamente importante, hein? Temos um suspeito ali, aqui está um policial, outro policial. Isso é um roubo. E aí, o que vocês acham? Né? Quando nós estamos fazendo polícia comunitária, nós precisamos estar atento a tudo, né? Houve negligência. Infelizmente, com essa situação, nós podemos aprender, tirar bastante proveito dessa lição. Como nós perdemos a vida por causa de falta de atenção, né? Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos policiais que perdem a vida são os que têm um pouco mais de experiência, a partir de 9 a 15 anos de idade como policial. Sabe por quê? É que eles se acomodam, eles caem na rotina, e aí ele pensa que não vai acontecer, ele pensa que ele domina toda a situação. E nós policiais sabemos que não, que cada caso é um caso, cada caso é muito dinâmico, e por causa de uma vacilada dessa nós perdemos a vida. Vocês viram que esse policial aqui ficou olhando para lá, em vez de prestar atenção no todo, né? Ficou olhando lá e se aproximou para lá, deu as costas para esse daqui, e esse aqui eliminou os dois, né? Vamos ver, uma parada, um tráfego parado. Augusta, Georgia. Deputy Shannon Mitchell stops a speeding motorist. He doesn't know that the driver, Darrell Wilson, is an ex-heavyweight prize fighter. 5'7" Mitchell. Esse cara, ele era um lutador profissional. He's outweighed by 100 pounds. The deputy begins searching Wilson for weapons. Then, all hell breaks loose. Attempted to push him back down on the car, and he came up again and spun around on me. That's when I pulled out my pepper spray and took a few steps back and sprayed him with pepper spray. As he's coming at me, the only thing he said to me was, "You're going to need more than that." With no choice but to use deadly force, Mitchell draws his gun and fires. He misses. His second shot is a direct hit at point-blank range. The suspect takes a bullet to the abdomen, yet incredibly keeps fighting. I'm thinking, wow, I've already shot him once. What's it going to take to stop him? Mitchell pulls the trigger for a third time, but the gun jams. The boxer wrenches the weapon from his hand, but it won't fire.
He then comes at me again, starts striking me with the